Boa noite, amados. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 26 de junho, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje nós vamos falar de mais uma parábola do Senhor Jesus, que é a parábola das bodas, que se encontra em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Está aqui comigo novamente a irmã Regiane para fazer a tradução com as libras, né? Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, te fortalecendo, te protegendo e renovando a sua vida em Deus, né? E eu queria convidar você, nesse momento, a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco esse dia, nos guardando, nos sustentando, nos fortalecendo. Muito obrigado, Pai, e te damos toda a honra e te damos toda a glória. E colocamos diante de ti esse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que irão assistir essa live, Pai. Abençoe, Senhor, abençoe grandemente. Que o Senhor venha dar o espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do coração de cada um que estará participando, confirmando a palavra com sinais e maravilhas, curando os enfermos, libertando os cativos, oh Pai, trazendo provisão e operando sinais e maravilhas, para que o nome de Cristo seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, como nós falamos, né? Hoje já é a terceira semana de live sobre as parábolas do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando da parábola das bodas, as parábolas das bodas do Cordeiro, né? Que se encontra em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Abra aí a sua Bíblia, né? Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Vamos meditar, olha lá. A partir do versículo 1, tá bom? Vamos meditar então. Olha o que diz. De novo, tornou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos que encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas.
e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que interessante, né? Através dessa parábola, Jesus está nos ensinando sobre as bodas do Cordeiro, né? Em breve, muito em breve, o noivo, nosso noivo, Jesus Cristo, virá arrebatar a sua noiva, a igreja, levando-a para celebrar as bodas. É disso que está tratando aqui essa parábola linda, né, do Senhor Jesus. Muito em breve, Jesus Cristo voltará, mas antes da sua segunda vinda, ele vai arrebatar a noiva, tirar a noiva dessa terra e vai conduzir a noiva para o céu, e lá haverá as bodas do Cordeiro. É a celebração, né, do casamento entre o noivo, que é Cristo, e a sua noiva, que é a igreja. A igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, né? E eu quero ler com você algumas passagens que falam sobre isso. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50. Um dos textos mais lindos da Bíblia, mais lindos, mais profundos. E mostra toda a revelação, todo o entendimento que o apóstolo Paulo teve sobre o mistério do arrebatamento. Você não vê no Velho Testamento nenhuma passagem se referindo a arrebatamento. Essa é uma revelação, é um mistério que esteve oculto das pessoas da Velha Aliança. Mas Deus revelou principalmente ao apóstolo Paulo, né? Eu vou ler, acompanha comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 50 ao 59. Abre o teu coração, que palavra poderosa. Ele diz assim: e isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que texto maravilhoso, texto poderoso, texto glorioso, onde o apóstolo Paulo, desde os primeiros versículos, ele fala a respeito da ressurreição de Cristo, que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação, e que a nossa esperança em Cristo vai muito além do que as coisas terrenas, né? E que a nossa esperança em Cristo, né, ela não se limita apenas às coisas desse mundo. E aqui, a partir dos 50, ele revela o mistério que a ele foi revelado pelo Espírito Santo, o mistério do arrebatamento da igreja. E ele diz que quando ocorrer esse arrebatamento, nós vamos receber corpos novos,
corpos glorificados, corpos incorruptíveis. A morte será banida para sempre. Glória a Deus, né? Que maravilha! E ele, o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele também fala sobre o arrebatamento. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Mas nós temos esperança. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são os que dormem? Os crentes que morrem em Cristo, que entregam a sua vida em Cristo. Ele fala que dorme, né? Aí ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia, glória a Deus, né? Apocalipse 21, 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, que é Jesus. Apocalipse 19, 7. Alegramo-nos, exultemos e alegremo-nos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Glória a Deus. Veja que esses 4 textos que nós lemos, Coríntios, Tessalonicenses, Apocalipse, todos eles estão falando sobre o arrebatamento da noiva. A palavra arrebatar quer dizer tomar de súbito, num piscar de olhos. A noiva será arrebatada entre as nuvens. Primeiro, os que morreram em Cristo, né, vão ressuscitar, recebendo um corpo glorificado, incorruptível. E depois, logo em seguida, os que estiverem vivos na terra serão tomados de súbito, serão arrebatados num piscar de olhos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E lá, né, nessas bodas do Cordeiro, será a festividade, é a cerimônia do casamento, e uma festividade que vai durar 7 anos. 7 anos de festividade, de muita festa, e a entrega dos galardões também, e regozijo. A noiva será recebida pelo noivo no altar. Aleluia! E vai haver o selo da aliança, Jesus vai receber a noiva como sua esposa. Haverá o casamento, né? Glória a Deus por isso. E esse dia está por chegar, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas pelo testemunho do Espírito Santo e por causa dos sinais que estão se cumprindo a cada dia, nós sabemos aqui no nosso espírito, no nosso íntimo, que esse dia está próximo, né? Por isso a necessidade de pregar o Evangelho, como diz o texto aqui,
que o Senhor mandou? Os seus servos: vá e convide todos para a minha festa, convide para o casamento, convide. E eles saíram a convidar, né? Alguns aceitaram, outros não. E nós somos essas pessoas que o Senhor nos levantou, nos chamou para ir convidar as pessoas para essa festa, pregar o Evangelho, como diz Jesus em Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Bilhões de pessoas nesse mundo precisam ouvir a respeito das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nós, como servos de Deus, como igreja, precisamos mobilizar os discípulos de Cristo, treinar, preparar, equipar, enviar e sustentar, missionar em todas as nações, anunciando as boas novas da salvação em Cristo. Como diz 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, nós somos embaixadores do reino de Deus. Recebemos a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Glória a Deus por isso, né? Aleluia, glória a Deus. Você é o embaixador do reino. Deus quer te usar para pregar o Evangelho. Deus quer te usar para ajudar a sustentar os missionários em oração e financeiramente. E é papel da igreja local recrutar, treinar, separar, mobilizar, equipar, enviar, sustentar, interceder pelos missionários e evangelistas, né? Agora, voltando aqui para a questão da parábola. É interessante que você percebe aqui nessa parábola que quando todos estão lá na festa, né? Olha o que acontece aqui. Interessante, né? O pai do filho, que foi que ordenou que convidasse todos para o casamento do filho, o rei, né? Ele foi averiguar e conhecer as pessoas que vieram para a festa. Olha o que aconteceu. E ele notou ali uma pessoa que não estava com as vestes nupcial, não estava com as vestes adequadas para o momento. E ele, infelizmente, teve que expulsar essa pessoa e o lançou no fogo. Olha aí que interessante. Então, o que nós aprendemos nessa parte aqui? Que só vai entrar nas bodas do Cordeiro quem estiver vestido com as vestes de justiça, que nós recebemos de Cristo quando nós nascemos de novo e entregamos a nossa vida a Jesus, para que a gente não seja pego de surpresa e expulso da festa. Quando nós acreditamos no sacrifício de Jesus e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos vestidos com as vestes de justiça. E são essas vestes que vai tornar cada um de nós aptos, idôneos, habilitados a entrar na festa e permanecer na festa. Olha aqui que a Bíblia fala sobre essas vestes de justiça. Isaías 61, verso 10. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da retidão, como a noiva que se adorna com um turbante, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61, 10, né? Agora Zacarias, profeta Zacarias 3, 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei com trajes finos. Está falando aqui
de Jesus nos vestindo com os trajes finos da justiça. Jesus é a nossa justiça. Nós não podemos ser justificados por mérito próprio nosso, ou por boas obras que a gente venha praticar, ou por ofertas, dízimos, ou qualquer prática religiosa. Essa veste nupcial, essa veste de justiça, nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus, quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, né? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Olha aí, vestes brancas, né? O que são essas vestes nupcial? Isso é importante. Veja que o rapaz aqui foi expulso das bodas porque ele não estava com as vestes nupcial, né? Eu acredito que você não quer ser expulso das bodas do Cordeiro, nem eu. Então nós temos que ter nossas vestes nupcial. É o traje exigido no céu. Lá ninguém entra sem essa veste nupcial, que é a veste de justiça em Cristo. São os trajes da salvação, né? Jesus deixou claro, sem o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. João 3,3. Também Hebreus 12,14, 1 Tessalonicenses 5,23 e 3,13, deixa claro, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Efésios 5:1 e Apocalipse 7:9 também diz que não há substituto para uma vida de santidade, uma vida reta, de retidão. E Romanos 5:17 diz, né, que quando nós cremos em Jesus e nascemos de novo, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então, o que é essa veste nupcial? É o dom da justiça que nós recebemos em Cristo. Glória a Deus. Então, no reino de Deus, né, não basta ser religioso, frequentar cultos, frequentar reuniões, frequentar células, ou até mesmo dar o dízimo, dar a oferta. Tem que nascer de novo em Cristo e viver uma vida de retidão, uma vida de obediência à palavra, uma vida de santidade, obedecendo aos mandamentos de Deus. Caso contrário, a parábola é clara, não poderá entrar nas bodas do Cordeiro. E é muito triste. Já pensou? Viver 20, 30 anos dentro da igreja e no dia mais importante não poder entrar na festa, porque não está com as vestes de justiça. Isso é muito sério, né? Muito importante. A Bíblia é clara, né? Não vai entrar de qualquer jeito, não vai. Entendeu? Embora a salvação seja pela graça, a palavra de Deus também diz que o fato de nós termos recebido a salvação pela graça, né, nos dá a responsabilidade de viver em novidade de vida, Romanos 6. Nós não podemos usar a doutrina da graça como uma desculpa para continuar vivendo na prática do pecado. Pelo contrário, a graça não nos foi dada para servir como uma justificativa ou uma desculpa para viver numa vida pecaminosa. A graça veio para nos libertar do pecado. Isso é importante, né? Agora eu quero falar uma coisa interessante aqui. Vamos falar sobre livre-arbítrio versus predestinação, que é uma doutrina pregada muito aí em algumas igrejas, né? Quando diz no versículo 14 aí da parábola, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Muitos que pregam essa doutrina da predestinação usam esse texto aqui
para poder reforçar essa crença na predestinação. O que a doutrina da predestinação ensina? Que Deus, ao criar cada ser humano, cada um já nasceu predestinado, uns para serem salvos por toda a eternidade e outros para passar toda a eternidade longe e banido da presença de Deus. Veja bem, olha que doutrina perniciosa, que doutrina que ofende o caráter de Deus, ofende a justiça de Deus, ofende o coração de Deus, vai contra o amor de Deus, que é imparcial, que é imutável e imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Olha o que diz Romanos 1,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ezequiel 18, do 23 ao 32. 1 Timóteo 2, verso 1 ao 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, quantos? Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O texto é claro. Quantos ele deseja que sejam salvos? Todos. Ezequiel 18, do 23 em diante. Diz o Senhor, Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O texto é claro, né? Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu naquela cruz e derramou seu sangue precioso para salvar e redimir todos os seres humanos nessa terra, todos, do menor ao maior, todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é claro. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Veja bem. Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. E ele, através do seu sangue, ele quer redimir todos. Agora, e Romanos 12, 2 diz que o plano e o propósito dele é bom, agradável e perfeito. Entretanto, Deus deu a cada ser humano uma coisa chamada livre-arbítrio. O único ser que recebeu o livre-arbítrio é o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o livre-arbítrio parte do seguinte princípio, Todos nós temos a capacidade de pensar, raciocinar e tomar as próprias decisões. Por isso que o que vai determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo não é Deus na sua vontade soberana, mas é a escolha pessoal de cada pessoa, após ouvir o Evangelho. Agora, aonde entra aí a nossa responsabilidade? Como que a pessoa vai poder escolher ou não por Cristo se ela não teve a chance e a oportunidade de ouvir a respeito das boas novas da salvação? Por isso que nós temos uma grande responsabilidade, de sair pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quantos precisam ouvir o Evangelho? Toda criatura. Agora, a partir do momento que você pregou o Evangelho, aí a responsabilidade já não é mais sua, passa a ser daquela pessoa. O que ela vai fazer com as boas novas da salvação que você entregou para ela, aí é uma escolha dela, é uma responsabilidade dela. Se ela vai crer no sacrifício de Jesus, abrir seu coração, confessar a Cristo como Senhor e Salvador e entregar sua vida a Cristo, ou se ela vai rejeitar
né, esse plano glorioso, essa salvação gloriosa e continuar vivendo uma vida no pecado, né? A partir sim da decisão que cada um toma, e é isso que vai ser o fator determinante para que quando você partir dessa terra, você vai passar a eternidade com Deus lá no paraíso ou no inferno junto com Satanás e seus anjos, banido para sempre da presença de Deus. Aí não é Deus que determina quem vai e quem não vai. É a escolha individual de cada pessoa. Por isso que ele diz, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer será condenado. Né? Por isso que aí é uma questão de livre-arbítrio. Entendeu? A salvação é para todos. E Paulo deixa claro, por meio da fé em Cristo. Não vem de nós, é um dom de Deus, é a graça divina, favor imerecido. Aonde nós entramos nessa questão? Embora seja a salvação pela graça, mas cada um tem que receber pela fé, por uma escolha pessoal, de se arrepender dos seus pecados, reconhecer, né, que Cristo é o único Senhor e Salvador, e convidar Jesus para entrar no seu coração. E pedir para que ele escreva o teu nome no livro da vida. E a partir de então, né, fazer uma escolha de viver em obediência, em santidade, servindo ao Senhor e perseverando em praticar a palavra de Deus, né, aguardando o retorno do nosso noivo, né, aguardando o noivo vir buscar a sua noiva. E esse dia está muito próximo. Que eu e você estejamos preparados, vigilantes. Você que já casou sabe do que eu vou dizer aqui. No dia que antecedia, nos dias que antecedia teu casamento, você se preparou da melhor maneira possível. Não é verdade? Você cuidou do cabelo, cuidou da maquiagem, né? Alugou um vestido lindo de noiva, se é homem alugou um terno, preparou tudo, deixou tudo pronto para esse grande dia das núpcias, do casamento e das bodas, não é verdade? Então, em breve, o nosso noivo Jesus vai receber uma ordem expressa do Pai. Está para chegar. Os anjos vão tocar trombeta. Quando os anjos tocarem a trombeta, o pai vai dar a ordem para o filho. Aonde está o filho? Assentado à direita do pai. Aí o pai vai dar uma ordem para o filho. Vai lá e busca a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vai ser maravilhoso. Aí os anjos, querubins, serafins, arcanjos vão tocar as trombetas. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vão receber corpos glorificados. E estarão entre as nuvens com o Senhor. E aí quando esses mortos que morrerem em Cristo, dormirem em Cristo, estiverem lá, aí chegará a nossa vez, quem estiver vivo aqui na terra. Num piscar de olhos haverá o arrebatamento da noiva de Cristo na terra, dos quatro cantos da terra. E num piscar de olhos, né? Quando você piscar teu olho e abrir ele numa velocidade enorme, quando você fechou e abriu o olho, você vai ver quem frente a frente com você? O nosso noivo Jesus Cristo. E ele vai dar as boas-vindas, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que estava preparado antes da fundação do mundo. E haverá uma cerimônia de casamento lindo, dirigida pelo Pai. E quem serão as testemunhas? Os milhões e milhões e milhões de anjos. Vai ser emocionante. E aí haverá 7 anos de bodas, de festividade. Uma grande festa, a maior festa que já houve nesse universo. Haverá 7 anos de festividade. E a entrega das recompensas para quem foi fiel
e serviu ao Senhor cumprindo o seu plano e o seu propósito. E haverá uma grande festividade. Enquanto isso, em contrapartida, essa terra passará por um momento mais terrível e tenebroso, os 7 anos da grande tribulação e os juízos terríveis que Deus vai lançar sobre os ímpios que estão descritos em Apocalipse, nos 7 selos. Né? Por isso que eu quero dizer para você, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena orar, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena se santificar, vale a pena adorar a Cristo, vale a pena ser fiel ao Senhor, porque a recompensa será extraordinária. E aí vai se cumprir o que está em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E lá haverá ruas de ouro e de cristal, né? Haverá o rio da vida. Lá não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, de estrela, porque a glória do Senhor vai iluminar. E nós vamos ver Jesus face a face e vamos poder abraçar. E outra coisa linda, nós vamos nos reencontrar com os nossos amados que já partiram em Cristo e vamos poder estar com eles por toda a eternidade, como irmãos, todos irmãos, filhos de um Pai Celeste e irmãos do nosso Salvador Jesus. Por isso, receba essa palavra no seu coração. Amém? Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, se ela foi edificante para você, dá um curtir aí e depois você compartilhe e dá um testemunho aí, escreve um testemunho. A gente se alegra de quando os irmãos participam da live e testemunham a respeito do quanto a palavra de Deus tem feito a diferença na sua vida. E antes de nós orarmos, encerrando essa live, eu quero convidar os amados para o próximo domingo agora, dia 28, 6 da tarde. Domingo, dia 28, 6 da tarde. Nós vamos ter um culto maravilhoso, uma live maravilhosa, bastante louvor. Depois nós vamos trazer uma palavra, as 4 chaves espirituais de Atos dos Apóstolos e vamos fazer a nossa coleta de alimentos. Quero pedir a você que tem entendido a nossa visão, a nossa missão, que ama essa obra, traga os seus alimentos, vamos arrecadar os alimentos, né? Mobilize as células aí, líderes da IHM, vamos dar uma guinada aí na nossa arrecadação, porque a demanda aumentou muito. Nós temos ajudado aí 18 ONGs, mais a missão e mais dezenas de famílias. E glória a Deus por isso, que Deus multiplique a nossa semente. Domingo agora, dia 28, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de poder na rede social estar compartilhando desta palavra. E a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, ela não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Pai, abençoe essa palavra, confirma ela, Pai, na vida de cada um, que o Espírito Santo venha renovar, Pai, renovar o primeiro amor, tira toda a frieza, tira toda a indiferença, enche cada um do teu amor, do teu poder, da tua graça e da tua unção. Nós profetizamos sobre todos o teu amor, a tua paz, a tua unção, a tua graça, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, e que o Senhor conceda a cada um, Pai, um fim de semana abençoado por Deus, cheio da tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Quero aqui me despedir dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até domingo, dia 28 às 6 da tarde.